Ele pegou a sua moto para fazer sucesso na capital. Depois, tirou os óculos, a carreira convencional de um ídolo de rock e entrou de gaiato no navio para fazer a América Latina. No palco do Roda Viva está o paraibano Herbert Lemos de Souza Viana. Lançando um novo disco com seus velhos companheiros Bi Ribeiro e João Baroni, dos Paralamas do Sucesso, ele segue abrindo mais um dos novos caminhos para a música brasileira. Para entrevistar o Herbert Viana, nós convidamos hoje a Regina Echeverria, repórter especial da revista Caras, o Nando Reis, da banda Titãs, a diretora de jornalismo da MTV, Astrid Fontinelli, o Marcos Augusto Gonçalves, que é editor de domingo da Folha de São Paulo, a crítica de música e editora executiva do programa Metrópolis, da Rede Cultura, Maria Amélia Rocha Lopes, Washington Oliveto, publicitário, e o repórter do Caderno 2 do jornal Estado de São Paulo, JB Medeiros. O Roda Viva é transmitido em rede nacional por outras 30 emissoras. Como este programa foi gravado, nós não estamos recebendo perguntas por fax ou por telefone. Boa noite, Herbert Viana. Você está lançando aí um novo disco, o Paralamas está lançando um novo disco. Você podia contar para nós como é o novo disco, um pouco do como ele vai ser? Boa noite para quem está assistindo, boa noite para todo mundo que veio, obrigado. Fiquei bastante honrado de ter essas pessoas aqui para esse programa. A gente está lançando um novo disco, eu não lembro mais qual é o número, não sei mais quantos são. Quantos? 15? Contando com todas as compilações que saíram dentro e fora do Brasil, talvez seja alguma coisa em torno de 15. E esse disco é um disco híbrido, ele é metade ao vivo, na verdade é um disco ao vivo com um disco bônus, 2 CDs na mesma caixa, e nesse disco bônus tem 4 músicas novas gravadas em estúdio. A gente queria há algum tempo ter um disco ao vivo, porque o único registro que a gente tinha da banda ao vivo era de 87, quando o João Fera mal tinha entrado, então era basicamente o trio ainda, e a gente queria retratar esse momento, as coisas que a gente tem feito com os outros músicos. Nós temos um naipe de sopros, percussão, teclados, e um pouco porque existe quase um consenso de que os Paralamas funcionam muito melhor no palco do que no estúdio. Então a gente queria registrar, tivemos uma temporada muito legal no final do ano passado. Você acha que vocês funcionam melhor no palco do que no estúdio? Você também tem essa avaliação? Como é que... Eu acho que a gente é bom no palco, e acho que no estúdio a gente já teve coisas boas, mas a gente já cometeu alguns erros também. Eu não sei qual é mais frio o estúdio, é sempre uma negociação, né? O resultado de um disco é o mínimo múltiplo comum dessa negociação que é feita ali. E no palco não, as músicas que a gente grava, eu vejo que elas mudam muito, assim, a gente acaba virando outra coisa, porque a gente vai no primeiro show e fala, isso aqui não funciona. Então, vamos subir o tom, vamos esticar essa parte, aí você vai dando uma forma orgânica para a música, como a gente chama, que é tendo a resposta direta da plateia. Então, eu acho que, no fundo, a gente funciona melhor. Herbert, o disco anterior a esse, vocês lançaram com uma semana de antecedência na Argentina do que no Brasil, se eu estou correto. Uhum. Vocês têm feito muito sucesso, Paralamas tem feito muito sucesso na Argentina e muito sucesso no México e na América Latina. Vocês estão no momento que vocês vão voltar a investir na carreira do Brasil ou vocês vão continuar com essa estratégia de crescer pelo mundo afora? A gente vai tentar ambiciosamente fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque a gente sente que, pela quantidade de pessoas que chegam, o que houve? Acabou tua banda? Eu falo, meu Deus, eu nunca trabalhei tanto na vida, então alguma coisa está errada. Mas a gente viu uma oportunidade na nossa frente que eu acredito que nenhuma banda brasileira até hoje teve essa mesma oportunidade. Por uma série de fatores, pelo tipo de música que a gente estava fazendo, ou que a gente vem fazendo, pelo momento, pela relação de amizade que a gente tem com músicos de outros países e tal, os padrinhos que introduziram a gente, especialmente no caso da Argentina, a coisa tomou uma proporção muito grande. Então a gente pensou, ou a gente investe todo o nosso tempo nisso e conquista uma coisa que é difícil e que, sei lá, poucas outras pessoas... Hoje em dia, realmente na América Latina, eu diria,
Roberto Carlos é um ícone, a Xuxa é uma campeoníssima. Nelson Ned. O Nelson Ned é um caso mais específico do México. Daniela Mercury. Daniela Mercury é muito grande, ela é muito grande. Na Argentina ela vende mais discos do que a gente. Sem cantar em espanhol, sem um esforço e sem tanto tempo, porque a gente toca na Argentina desde 86. Agora, Herbert, há uma compreensão melhor do trabalho dos Paralamas nesses países latinos do que no Brasil? A crítica tem alguma coisa a ver com isso? Como é que é a crítica aos discos do Paralamas fora daqui? Em geral é bastante boa. Agora, eu não sabe que o curioso é que esse último disco da gente, por exemplo, ele foi visto no Brasil como um disco difícil, um pouco comercial, experimental e tal. E as pessoas na Argentina virou piada isso, né? Falar, não é possível que você fala. Tudo que eu quero é beber duas margaritas e as pessoas acham isso hermético. Né? É curioso, o disco é platina na Argentina, é ouro no Chile, na Venezuela, está indo super bem em vários lugares. Então, onde é que está o erro? Eu não sei. É uma questão de momento mesmo, eu Mas, acho. por outro lado, assim, se há dessa coisa da vendagem, da relação com a crítica, da crítica em relação ao trabalho de vocês, eu vi o show onde foi extraído esse álbum no Palace, né? E fazia algum tempo que eu não via o show de vocês e a faixa etária do público era muito jovem. Então, é curioso porque, de alguma maneira, as pessoas que eu vi ali a média de idade era 16, 17 anos. Então, tinham 3 anos de idade quando Vital e sua moto. Quando Vital e sua moto. Então, como você entende isso? Eu não sei. Se falou muito disso no Rio, porque recentemente a gente tocou com o Barão no Metropolitan. E a gente encheu duas noites, assim, 11 mil pessoas, não é, sabe? Não é pouca coisa. Para uma banda que cujo último disco foi, em termos relativos, um fracasso comercial, não tocou nada no rádio, e que está praticamente o tempo inteiro fora do Brasil, é um feito. E a média de idade era muito baixa. As matérias nos jornais davam mais ênfase a isso até do que o próprio show. Isso é curioso, Herbert. Eu uma vez estava conversando com o André Midani e ele me disse uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele falou no negócio da música, uma primeira pergunta que eu faço para qualquer grupo ou para qualquer cantor que vai se lançar, diz assim, o que você faz é diferente dos outros? E o que você faz interessa para gente de 11 a 18 anos de idade? Se você tiver esses dois componentes, você vai fazer sucesso. E é curioso o caso de vocês, uma coisa que eu tenho uma certa curiosidade. Em um determinado momento, certamente vocês e o Lulu Santos, bem possivelmente, foram os artistas que melhor personificaram a coisa do pop, no sentido de fazer música de muito boa qualidade e extremamente popular. E vocês, de um tempo para cá, realmente se distanciaram disso em termos do mercado brasileiro. E eu sinto que vocês mexeram no trabalho, mas curiosamente esse trabalho é muito bem aceito fora, onde bem possivelmente a compreensão fosse mais complicada. O Paralamas talvez seja hoje o produto brasileiro, em qualquer categoria de produto, de maior sucesso no Mercosul. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente costuma dizer que o Brasil é o país mais distante da América Latina, né? Porque existe até um preconceito contra a cultura latina e tudo. Como foi para vocês entrarem nesse mercado e se depararem com essa outra cultura que a gente mal conhece? Olha, isso acho que conecta com o que o Washington estava falando, porque para você chegar, essa coisa da mexida no trabalho e de chegar e interessar, existe hoje, quando a gente vê o lance geopolítico aqui, sabe? De onde vêm as bandas que cruzam fronteiras? Na nossa raia mesmo, tem algumas bandas, tem 2 bandas argentinas excelentes, os Cadillacs e os Pericos. Tem uma banda mexicana que chama Café Tacuba. E tem alguns outros exemplos. Mas, basicamente, incluindo os Paralamas, são essas 4 bandas que transitam na mesma raia, assim, com elementos de reggae, elementos de não sei o que, e coisas regionais também. É aquela coisa de trazer Pinta, Atual Days, Serasa Internacional, ou o que seja. Eu acho que a gente tem alguma coisa para eles que é diferente, porque existe na Bolívia a versão local dos Rolling Stones, do U2, como a gente tem no Brasil, bandas que de uma certa maneira reverenciam esse tipo de coisa. E que é legal, se você gosta de Led Zeppelin e quer tocar Led Zeppelin o resto da sua vida, está ótimo, maravilhoso, pronto. Herbert, foi a partir do momento em que vocês começaram a usar naipe de metal, entraram absorveram mais a percussão, o ritmo do Caribe e tal. Foi esse momento que permitiu que vocês
saísse das fronteiras, ou já havia alguns sinais anteriores de que esse caminho havia um sinal muito claro. Quando a gente gravou Selvagem, Alagados estourou em português em vários lugares. E a gente quase ganhou, sem nunca ter ido ao Chile, sem fazer nenhuma promoção, sem vídeo, sem nada. A gente quase ganhou em português um disco de ouro no Chile. Chegou bem próximo. E eu lembro de ler no caderno de esportes de um jornal, estava tendo uma Copa América lá, e na seção de esportes o cara falava: é incrível a popularidade aqui no Chile da banda Paralamas de Sucesso, que é onde a gente chega, está tocando Alagados em todos os lugares. Então isso foi o que levou a gente a ir tocar nos subúrbios de Buenos Aires pela primeira vez em 86, numa época em que a gente tinha um disco que no Brasil vendeu 750 mil cópias, que foi o Selvagem. E a gente ia para Buenos Aires, não tinha dinheiro para levar road, não tinha nada, a gente tocava como era na época do Rose Bombom aqui. Mas isso foi uma opção de investimento em trabalho. Vocês são tem várias que eu conheço que já viajaram para o exterior, tocam em Londres, vários brasileiros, e que pensam que estão tocando para um público estrangeiro, estão querendo fazer um mercado lá. Vocês são uma banda que tem uma consciência, a gente viu agora recentemente, vocês foram para Londres, você tem uma consciência de que não adianta querer investir nesse mercado. Você foi tocar no Marquee, você falou que foi lá para se divertir. Você vai fazer uma turnê no Japão e certamente você está indo lá também para se divertir, ganhar um dinheiro, mas você não investe nesses outros mercados. Vocês concentram muito o trabalho de vocês profissionalmente na América Latina. Então você não foi tocar nesse barzinho capenga de Buenos Aires à toa. Não, a gente sabia. Você vai, quer dizer, na verdade, eu acho que os Paralamas fazem um trabalho na América Latina, com vistas ao México e com vistas à área latina dos Estados Unidos, tá certo? É isso? Mas, basicamente, quer dizer, se a gente... Se a gente pensar em termos de... Nós ainda vamos ver os Paralamas, aquele canal espanhol de... Já vimos. Não, assim, eu tenho um depoimento a fazer. A mais forte que como chama, a Televisa mexicana. Pô, já ligou amigo da Filadélfia. Pô, tô te vendo aqui. Não, a gente, por ser uma emissora mundial... A única banda que a MTV Latina conversa com a gente sobre e que tem interesse absoluto são os Paralamas, hoje em dia, né? Pois é. Bom, para a gente não perder o fio, se acontecer alguma coisa nos Estados Unidos, a gente fez uma turnê no final do ano passado, a nossa melhor turnê. Tocamos num lugar legal em Nova York, estava sold out, a maioria, obviamente, brasileiro. Mas a gente o nosso lance é aqui mesmo, sacou? A América do Sul, a América Central no máximo é o nosso lance. A gente sabia disso desde o começo. Agora, se alguém me dá uma passagem para ir tocar no Japão, sabe? Sou louco para conhecer o Japão. Agora, Herbert, tem uma lógica profunda que você coloca no seguinte sentido, que os grupos que você citou, que andam na mesma praia do Paralamas e que fazem sucesso hoje nesses países, no Brasil não estão acontecendo. Também não tô, mas no Brasil não acontece praticamente nada não acontece o Fito Paz no Brasil, por exemplo. Não acontece. E Fito, na Argentina, durante muita época, ele era visto como um tangueiro, ele era visto com preconceito. E é justamente essa a virtude que as pessoas de fora veem nele. Sabe? Muita gente fala, eu gostava dos Paralamas quando era rock. E pra gente não interessava isso, sacou? Porque tudo que as nossas limitações permitiam fazer dentro de rock, já tinha sido feito. Já tinha sido feito depois do punk na Inglaterra por uma dezena de bandas que fizeram muito melhor que a gente. O que a gente conseguiu fazer com propriedade e com uma certa originalidade é o que a gente está tentando fazer hoje. Eu acho que vocês foram os que melhor misturaram tudo isso. Você acha que é preconceito? O Gil fez isso um pouco, mas você... O fato, por exemplo, dos jovens brasileiros não gostarem de Dos Margaritas, que é um hit na Argentina, é um preconceito do brasileiro? Olha, visto de fora, o Brasil é visto pelos latinos. Assim, no mundo onde eu transito, o que eu ouço o tempo inteiro é que o Brasil é arrogante, o Brasil é extremamente reverente aos Estados Unidos, então nada que não seja em inglês ou português vai funcionar aqui. E que trata muito mal. E que o turista brasileiro deixa... Assim como a gente tem a imagem do turista argentino arrogante aqui, o Nando sabe disso, os Titãs tocaram com a gente na Argentina. São um público extremamente carinhoso, de uma fidelidade, o Marquinhos sabe também. É incrível. Se na Argentina você mata um leão, você é um matador de leões. No Brasil, se você não mata um leão todo dia, você não é nada. E é incrível, é até excessivamente condescendente, no caso da Argentina, porque a adoração deles... não digo por nós, mas pelos músicos, ou
por Guilherme Vilas, ou, sabe, ou por Gardel, que é o exemplo mais... O Maradona, mais claro. Por Maradona, os caras que ele fez, vão buscar qualquer teoria que a CIA, foi não sei o quê. Diego, tudo se perdoou. Charlie Garcia uma vez botou fogo na cortina de um hotel que estava tendo uma convenção peronista que ele... Não, Monzon jogou a mulher de lá de cima pois e até exatamente. A morte dele era às vezes excessivamente condescendente. No dia seguinte estava no jornal, a Charlie todo se perdona. Às vezes excessivamente, mas é um tipo de carinho que é exatamente o oposto da imagem que a gente tem dos argentinos aqui. Então é errôneo o brasileiro pensar que fora as pessoas veem os brasileiros como a gente imagina que os brasileiros somos, né? Alegres, samba, descontraído, não sei o que, não sei o que lá. Não é assim, é visto como preconceituoso, fechado, arrogante e que se acredita como o melhor do mundo em tudo. Melhor do mundo no futebol, eles até falam de uma forma errada, o Brasil mais grande do mundo, tentando imitar brasileiro, eles falam assim. O Herbert, você falou que o Alagados foi o ponto de partida, nós estamos com um clipe do Alagados no ponto, vamos dar uma olhadinha nele para... Vamos ver. Rememorar. O quanto tempo o carro comeu. Esse é a novidade. Esse é a novidade. Não, é Alagados. Todo dia, o sol da manhã vem e lhes desafia. Traz do sonho pro mundo quem já não queria. Palafitas, trapiches, barracos, filhos da mesma agonia. Oh, e a cidade... O Herbert, nós estamos... Luiz Miguel, só aqui ninguém sabe quem é. Esse clipe, você tem alguma lembrança especial dele? Não? Foi um clipe que você... Porque você, antes do programa, está dizendo que tinha clipes que você não gostava dos que vocês fizeram. Não, a gente estava falando aqui dos primeiros clipes eram um lixo. Assim. Eu queria saber se você tem interferência hoje em dia no trabalho. Pelo que você falou, vocês não tinham interferência nenhuma, vocês iam lá e gravavam. Não, na época que o Fantástico produziu os seus próprios clipes, se você quisesse um outro clipe para passar em outra emissora, você tinha que fazer outro. Né? Você não podia usar aquele. E eles faziam com os diretores deles de acordo com uma certa estética e era de moda. Na época, essa coisa da historinha, de atuar e de não sei o quê. E, pô, a gente é péssimo. Nunca se pode esperar isso da gente. Então foram alguns dos clipes mais horrorosos. Esse não, foi dirigido pelo Roberto Berliner, que é o cara que está fazendo o home video, que vai sair... Aliás, vai sair o primeiro vídeo laser brasileiro desse concerto que é o disco ao vivo da gente. Como é que é a sua relação com o videoclipe? Quer dizer, você acha, é uma coisa que você acha obrigatório fazer, então você faz, você gosta de fazer, não, você acha importante? Eu acho que é importante fazer, mas eu não tenho nenhum prazer especial em fazer e não tenho nenhum prazer especial em... Eu não gosto muito de televisão, não gosto muito de entrevista, eu gosto de tocar, é só o que eu gosto Vocês, mesmo. por terem esse espaço compensação maior em diversos países, os clipes de vocês têm investimento maior? Vocês podem gastar mais? Hoje sim, porque os clipes vão Por exemplo, o clipe de Dos Margaritas chegou a 2º lugar no MTV Latino, que é gerado em Miami e que chega em todos os lugares. E uma coisa muito engraçada é que teve um outro clipe de uma versão de Carro Velho, em espanhol, Coche Viejo, que foi gravado um pouco depois da partida Brasil e Holanda, que o Bebeto fez aquilo depois do gol, e eu fazia isso e fiz assim com a mão, de tetra, não sei o quê. A gente foi tocar numa cidade na Venezuela chamada Barquisimeto. Fomos o primeiro artista brasileiro a tocar nessa cidade. E quando a gente chegou lá, que a gente tocou Carro Velho, a plateia inteira fazia isso e levantava os 4 dedos. O MTV Latino é uma coisa que tem muita força. Mas Carro Velho na Venezuela estava se sentindo em casa, né? A gente estava em casa e a gente tocou perto da fronteira ali onde tem os garimpeiros. Era um Texas amazônico maravilhoso. Eu queria te perguntar uma coisa, assim, a gente está diante de uma situação aqui no Brasil sobre o rádio. O que toca no rádio e o que não toca, eu estava falando sobre Dos Margaritas. Em primeiro lugar, queria saber se o sucesso de vocês lá fora, como ele se dá nas rádios locais, nas cidades, e o que você entende sobre a tua opinião sobre o panorama do rádio hoje, que é uma coisa assim intransponível, né? E o quanto isso é prejudicial para artistas novos. Assim, você tem um playlist que está fechado em 30 ou menos artistas, a maioria deles tocando pagode no atual momento, e a impossibilidade de um artista novo adentrar
Um artista velho como eu. Então eu queria que você respondesse sobre vocês no rádio lá fora e vocês no rádio aqui dentro. Não, no rádio lá fora é muito bom, é muito... Às vezes já houve momentos de eu chegar a achar que a gente tem, que o nível de sucesso que a gente tem na Argentina é proporcionalmente maior ao máximo que a gente já teve no Brasil. Certo. De não poder andar na rua, de esse tipo de coisa. E toca muito no rádio. E o que eu gostaria que acontecesse com o rádio no Brasil é mais ou menos o que está acontecendo com o mercado de discos. De setorizar, de terem selos, rádios independentes, não sei o que, esse tipo de coisa, porque é meio ovo e galinha, né? Eu não sei se a rádio determina o gosto das pessoas, ou se o gosto das pessoas é que faz a rádio, e as rádios que apostam em determinadas coisas crescem subitamente de audiência, aí daqui a pouco estão todas iguais, aí uma tenta mudar, aí a audiência cai, ou então faz uma revolução. Eu não compreendo, também não ouço muito, porque senão eu fico angustiado, porque não ouço nenhuma música da gente. Então, eu realmente não tenho opinião sobre isso, não consigo formar opinião. No começo, você ligava para algumas rádios pedindo para tocar aquela música do Paralamas. Ligava. Pedia para a sua empregada ligar, falando que ele queria ouvir. Nos últimos tempos, você ficou tentado a fazer alguma coisa assim, quando não tocou um disco teu? Olha, atualmente, eu acho que talvez esteja um pouco ocupado para ficar ouvindo rádio e ligando. Mas eu acho que não. Eu sou tentado a deixar para ver até onde vai dar, porque eu tenho consciência de que existe um paradoxo muito grande numa banda aqui. Isso é um fato interessante de mencionar. O nosso último disco vendeu muito menos do que a gente vendia até então. Ele vendeu 55 mil cópias até agora. E pelo relativo fracasso desse disco, um outro disco que tinha aí 30 mil cópias parado, que era uma compilação que a gente lançou há 4 anos atrás, começou a vender nos últimos 8 meses, e agora ele tem 280 mil cópias vendidas. É um disco de platina. Então, 280 mil pessoas saíram de casa e compraram um disco que não tem nenhuma propaganda, não tem um single, não tem nada. E todos os shows da gente a gente está fazendo muitos shows e sempre tem muita gente. Então, tem algum paradoxo, mas eu nem gasto meu tempo pensando nisso. Ou seja, o que alavanca os Paralamas são os shows ao vivo. São shows, eu acho. Por isso você se rende ao fato que vocês são melhores no palco do que no estúdio? Eu me rendo pelas evidências. Né? Agora, Herbert, tem mais gente aplaudindo a gente vendo você e conhecendo você há algum tempo, isso não é... Para você, eu acho que você programou um modo de ser artista, um modo de atuar, um modo de fazer o seu trabalho, que ele não oscila com as vendagens. Quer dizer, em determinado momento você não mudou o trabalho, ou vocês não procuraram mudar porque aquele caminho estava dando certo, etc. e tal. Quer dizer, eu acho que há uma trajetória própria, e é natural nessa trajetória própria que ela passe por esses altos e baixos de sintonia com o mercado. Você não... Eu acho que sim. E eu me consolo vendo algumas pessoas que eu gosto muito. Por exemplo, eu adoro Tom Verlaine e acho... que ele é um monstro e que é inacreditável que... O Prefab Sprout é uma banda que eu gosto. Steely Dan não, porque vende... Mas, enfim, tem várias coisas que eu gosto muito e que nunca... Jeff Beck nunca vendeu muito disco e, para mim, é uma coisa importantíssima. Então, eu me consolo com isso. Eu falo, tem gente que é assim, Tom Verlaine nunca vai vender e nunca vai deixar de ser. Mas como que a gravadora se consola com isso? Porque eu imagino que rola uma pressão ali fora. A gravadora se consola com as vendas da gente fora, e eu acho que hoje o fato dessa compilação da gente no Brasil, que é a antiga e começou a vender e vendeu bem, colocou a gente numa posição de força de novo para dizer. Você acha que a gente sente isso, que existe uma força. Se a gente vai negociar, sabe? São em outras bases, que não as mesmas. Só um parênteses, até parece que a gente está falando o tom que está caminhando essa conversa como se você fosse um artista que não vendesse disco. Então, diante de um fenômeno. É o contrário. O Paralamas, como alguns artistas brasileiros, ele tem um público que, em princípio, compra o disco do Paralamas. Agora, realmente, a coisa do rádio, eu acho que nesse momento ela faz falta. Eu acabei de ler essa semana um livro fascinante sobre a vida do Orlando Silva. O livro é muito interessante, inclusive quem está vendo esse programa fatalmente se interessa por música. E o livro é legal, um livro chamado Nada Além. E é interessante uma história que em 1938, não existia televisão, não existia nada, só com rádio o Orlando Silva botou 15% da população de São Paulo na rua, ouvindo um concerto dele na rua.
que é um fenômeno assim, ensandecido, né? E hoje realmente eu acho que falta essa coisa que o Herbert tem falado, de você ter a diversificação, de ter o trabalho de... Agora, a coisa de ídolo, Herbert, tem uma coisa que é muito curiosa, inclusive. Nesse teu público fixo, você exerce um monte de influências. Um dia você fez uma música, diz assim, que você não gostava do óculos. Um monte de rapazes certamente tinha o mesmo problema. Aí você operou os olhos. Você foi pioneiro nisso. Você teve conhecimento de gente que operou os olhos por tua causa? Assim, num círculo próximo, sim, várias pessoas. Várias pessoas. O Léo, por exemplo, Léo Jaime, o irmão do João Baroni, a esposa do pai do Bi. Eu vi um garoto de 19 anos, por isso que eu te perguntei. Ele me falou que ele operou porque você tinha operado. É mesmo? Herbert, como um isso é uma responsabilidade tremenda, eu falava. Como um míope que se identificava muito com os óculos, a operação deu sucesso. Foi um sucesso. Você não regrediu, você não precisou operar outra vez. Não, eu fiz no final de 85 e foi super bem. Mas eu encontrei pessoas que vinham falar comigo, pô, eu soube da tua operação, não sei o quê, mas um amigo meu fez e pegou uma infecção e perdeu a vista. Eu já ouvi... Bom, eu operei o menisco porque o Vladimir Marques tinha operado. É mesmo? O Herbert. Foi lá e inventou, né? Não, então eu falava, tinha um mas eu não probleminha, tenho mas nenhuma achei lindo. responsabilidade Se o sobre Vladimir esse tipo de cirurgia, pelo amor de Deus. É que você está de óculos, né? Você podia... Não, mas esse óculos não tem grau, onda. é um óculos de onda. Herbert, posso fazer uma pergunta sobre você fora dos Paralamas? Você teve um disco solo e você teve uma ameaça de trabalho com o Gilberto Gil. E você poderia falar um pouco sobre, quer dizer, você pensou em determinado momento em definitivamente fazer uma carreira solo, aquilo foi só uma experiência? Não, foi... E gostaria que você falasse também sobre como foi a relação do Gil, que teve problemas ali, enfim. Tá. Sobre carreira solo não. Eu sou gregário, não conseguiria. São os meus melhores amigos. Bi é o meu maior amigo desde pequeno. O nosso sonho era comprar uma Kombi, viajar pelo interior do Rio e pegar a tomada e tocar. Então a gente hoje está fazendo a mesma coisa numa escala maior, com o mesmo espírito, e eu não saberia fazer, e acho que não teria nenhum prazer de fazer. Eu vejo muitas pessoas que vieram de bandas e que a banda acabou e o cara reclama de tudo, que fala, não, porque isso é um saco, aquilo. Eu realmente não tenho a menor curiosidade nem vontade de fazer isso. Mas você fez um disco? Fiz um disco solo que foi feito entre duas turnês, entre o estouro do primeiro disco da gente em espanhol e a turnê dos grãos que a gente estava fazendo no Brasil. A gente não tinha tempo para encontrar, então eu tinha um gravador de 8 canais em casa, eu adoro tecnologia, sempre fui o primeiro que eu conheço a comprar um gravador de 4 canais, bateria eletrônica, não sei o quê, pela possibilidade de fazer uma maquete da música em casa, sozinho, assim, é um prazer para mim muito grande. Então eu comecei a brincar com esse gravador e num determinado momento eu achei que aquilo tinha uma certa cara e que para aquilo se tornar um disco dos Paralamas ele teria que passar, inevitavelmente, por aquela tradicional negociação de que aqui precisa isso, aqui precisa aquilo e eu pensei, não, mas ele tem uma cara boa assim, eu quero que ele seja assim, e lancei. E também nessa época estava começando a se falar em selos no Brasil, eu achei que era uma forma boa de dizer como é possível e como é fácil e como pode ser, em termos relativos, barato gravar disco. E como o equipamento hoje é muito mais acessível para se gravar. Porque você pode ter hoje em casa, por muito pouco dinheiro, em termos relativos, mais tecnologia do que os Beatles tiveram para gravar. Agora, no caso do Gil, aliás, teve um estouro de uma música sua com ele, né? Pois é. A Novidade. E como foi a sua tentativa de trabalho com o Gil? Você ia produzir um disco dele, não é isso? Eu ia produzir um disco do Gil. E até a gente falou, uma vez eu falei sobre isso naquela matéria da Folha, e o Gil ficou chateado, porque ele disse que não lembrava que a coisa tivesse sido daquela maneira e que ele não... E aí depois a gente conversou, não sei o que, eu amo, me sinto muito próximo do Gil. A gente tem alguns momentos sensacionais. Até eu ilustraria essa história com um momento extremamente emocional, uma vez que o Gil estava tocando em Londres, e eu fui no ensaio falar com ele, e aí ele falou, pô, eu gostaria que você tocasse hoje de noite. Aí eu fiquei surpreso, falei, claro, que eu sei todas as músicas dele, e ele falou, eu vou tocar 3 sambas antes, e depois eu vou tocar todos os reggaes, todas as coisas, aí você pode entrar, liga a guitarra e toca até o final. Aí eu falei, ótimo. E quando fui chegando no show,
era em Leicester Square, e estava do lado, tendo um preview de Back to the Future 3. E a princesa Diana estava. Eu não sabia, eu vi aquela multidão e falei, caramba, o Gil é um estouro na Inglaterra. E no momento que eu estava entrando no lugar, a Diana estava saindo. Merecido era, né? Eu me dei conta. E estava, inclusive, o DeLorean no carro, estava parado na porta do cinema aí. Bom, enfim, eu entrei, aí o Gil tocou os 3 sambas e ele me chamou, ele falou, eu gostaria de ter um filho tocando comigo hoje no palco, porque Londres é a cidade onde nasceu meu filho, Pedro, morto no Rio de Janeiro. E o peso de uma declaração de um pai falar, meu filho nascido em Londres, morto no Rio de Janeiro, e de me chamar para tocar guitarra porque ele queria ter um filho no palco, foi um dos momentos mais... E eu vi que ele estava muito emocionado. Aí ele contou 1, 2, 3 e começou a tocar palco. Para mim aquilo foi uma coisa... Eu nunca vou ser grato o suficiente pelo Gil ter me deixado participar desse momento. Enfim, aí fui trabalhar com o Gil e ele estava pensando algumas coisas e o Gil tem um ritmo de trabalho muito diferente. E eu cheguei muito ansioso com a responsabilidade e com a vontade de fazer. E estavam começando a surgir começando a aparecer, já existem há muitos anos, mas estavam começando a aparecer esses ritmos que acabaram se tornando um estouro da nova música baiana. Né? Eu falava, Gil, você tem uma responsabilidade de informação musical muito grande. Você traz, o bojo do trabalho dele traz muita informação. O do Caetano está muito no texto e o do Gil tem uma coisa musical muito forte, né? Além. E aí ele falou, não, pois é, mas não, eu tenho preguiça, eu não quero ir lá, não sei o quê. Um detalhe, nesse teu comentário... Só um minutinho, Washington, por favor. Enquanto você contava essa história sobre o Gil, nós vimos aí umas cenas do clipe da música Novidade, que foi a música que você fizeram. Você podia falar um pouquinho sobre essa música, como foi feita? Ela foi feita, a gente compôs a música com a melodia, e aí eu falei, não conseguia mais espremer o cérebro para sair letra para o Selvagem, e falei, vamos mandar para o Gil. Aí ele estava em Florianópolis, acho, a gente mandou, a fita chegou para ele 10 da manhã, às 2 da tarde ele ligou, eu tenho um negocinho aqui. E aí leu a letra aí foi isso. Mas existe a possibilidade de trabalhar de novo com o Gil? Não, sempre. A gente é um namoro, e o Gil tem essa coisa, ele é como é aquela pessoa que você se sente bem de estar perto, porque ele emana bondade, tranquilidade, sabedoria, carinho, sabe? Você se aquece ao sol da grandeza dele. Uma sensação que eu tenho, Herbert, talvez até influenciado por uma oportunidade que eu tive de te pedir um negócio. Uma vez eu pedi para o Herbert fazer o País Tropical, do Jorge, com os Paralamas. Eu falei, olha, é para um comercial, e isso tem uma versão de 2 minutos, tem uma versão de 1 minuto e uma versão de 30 segundos. E o Herbert me mandou as fitas cronometradas no tempo, começo, meio e fim, assim, 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos, e feito na casa dele. Eu tenho a sensação que você trabalha muito fácil e trabalha muito bem com tecnologia. O teu trabalho é sempre muito prático, assim? Eu não trabalho nem fácil, nem sou um expert em tecnologia. Eu gosto, mas eu trabalho muito. Eu vou todo dia, saio de casa, atravesso a horta e vou para o lugar onde estão os meus equipamentos e fico ali todos os dias. E a minha mulher fala isso para mim. Eu não consigo acreditar na disciplina. É que eu tenho a sensação que você não sofre com o trabalho. Não sofro. Eu tenho prazer inacreditável. Eu me sinto, desde que eu comecei a tocar, só tocar, porque antes eu fiz arquitetura, eu trabalhei com urbanismo, não sei o quê, e tocava ao mesmo tempo. Desde que eu comecei a só tocar, eu me sinto de férias. Eu não preciso de férias, porque eu estou sempre de férias. Eu tenho um prazer incrível de fazer isso. O tempo inteiro, para mim... Herbert, nessa categoria Projetos Paralelos, os Titãs têm um selo super bem sucedido, que é o Banguela. Vocês não têm vontade de ter um? Olha, eu acho que a gente não tem competência. Eu admiro muito os Titãs em vários aspectos. Primeiro, acho que é incrível pegar 8 brasileiros com a média de inteligência e de senso de humor tão alta. Quebraram a estatística, né? Quebraram, é inacreditável mesmo. Eu tenho muito prazer de estar com os Titãs, e os Titãs afetaram, a nossa convivência cresceu muito nos últimos anos, e eles afetaram até o meu modo de falar. Eu falo meu por causa deles, que eu não falava antes. Um puta, não sei o que, comecei a ficar assim por causa dos Titãs. O senso de humor deles me afeta e me excita muito, assim. E eu admiro muito como eles conseguem agora são 7, falei 8, tudo bem. Mas eu admiro muito a organização interna dos Titãs, admiro muito a distribuição e como eles conseguem
E eu acho até que levou muito tempo para que os Titãs fizessem discos solos, porque são muitas pessoas que contribuem muito para fazer um disco só. Eu acho que o disco do Nando que está saindo agora é estupendo, eu acho que o disco do Paulo é muito legal também. E acho... Eu tenho uma admiração muito grande pelos Titãs, uma espécie de inveja positiva. E dentro disso se inclui essa capacidade prática, organizacional de fazer um selo, sabe? De ter banda de abertura em show. A gente não tem por preguiça ou por excesso de complicação nos equipamentos, sabe? A gente é um pouco desleixado nisso. E os Titãs não fazem questão, mesmo com cenário, com equipamento complicado, bota lá uma banda abrindo, sabe? Ouve a banda local mais interessante. Eu admiro muito isso neles. Eu acho que agora, eles são uma coisa... O Nando quer agradecer em nome da família? Claro, isso deve ser. Eu queria te perguntar, porque esse ponto de vista... Fora que a Banguela está comprando a Warner e a Sony. Agora, eu ia falar... Bom, não, eu vou falar em off, porque eu tenho uma sugestão... Pode falar em on. Posso falar em on? Não, eu soube que estavam propondo para o Banguela para comprar os Raimundos e passar, talvez, não sei se para Warner ou para Virgin. Eu acho, ou para Virgin, né? E eu acho que o Banguela tinha que vender e ganhar muito dinheiro, vender muito caro. Isso é um assunto tão complicado que não cabe aqui. Mas o que eu queria aqui... fazer uma outra... esse ponto de vista é assim, então, que a Astrid falou e que a gente está falando, é assim, nós vamos classificar Titãs, Paralamas, Barão, Legião como uma geração que surgiu no começo de 80, vem até aqui, e no quanto a gente se relaciona e a geração sucessora, que pode ser exemplificada com Raimundos, esse tipo de acesso que a gente está dando e tal. Eu queria ouvir de você o ponto de vista, embora você já tenha citado a tua relação com o Gil, no que você enxerga da contribuição dessa geração, do que a gente praticou nesses 10 anos, para aqueles que vieram antes da gente, que eram tidos como a seleção canarinho. Então eu falo Caetano, Gil, Chico, Buarque, como, para o público, não exatamente para mim, que você dissesse o que você acha que é a contribuição para a maneira como a música popular se tratava até o surgimento dessas bandas e o que isso significa e tem de relevante. Olha, eu acho que entre alguns aspectos, um muito interessante, primeiro a presença, a instabilidade que criou, e os mais inteligentes foram para as danceterias na época, com suas bandas e tocavam, disputavam o mesmo espaço que a gente, isso era espetacular. O caso mais notório do Caetano e do Gil, que nunca, em nenhum momento, para nada de novo, eles viraram e disseram, não, mas... E como foi na época, né? Muita gente fala, não, isso não sei o que, isso não vai durar, isso é submúsica, isso não sei o que lá. Mas isso é uma bobagem que não deve ser discutido por pessoas inteligentes. O lance é que eu acho que a música brasileira se tratava muito mal tecnologicamente. O Brasil era muito distante. E bandas como as nossas obrigaram a que as pessoas tomassem consciência do que é um PA, de que a luz é uma parte interessante do show, de que a qualidade da produção de discos, a melhoria dos estúdios, a exigência dos equipamentos até o limite, e isso obrigou, na época que a gente não tinha acesso aqui, cada pessoa viajava, trazia escondido embaixo do braço um equipamento assim que melhorava, sei lá o quê. E eu acho que hoje em dia o fato do Caetano e Gil, que são os eternos exemplos de adaptação ao futuro sem se alterar estruturalmente, né? Gravam com Arto, sabe? Trazem fulano e ciclano, trocam a banda, músicos novos, sensacionais e não sei o quê. Eu acho que essa é a forma mais saudável de ser, porque da mesma época tinha pessoas nas suas coberturas, com as suas Mercedes e não sei o quê, reclamando de tomar o espaço, sabe, cheias da pretensão de que, não, como é que vocês não estão contentes com o que eu dou para vocês? Por que vocês precisam disso? Acho que é super bacana você sempre duvidar da qualidade do que você faz, dizer, não, pode ser que o que eu faço não esteja falando para mais ninguém. Por isso que eu duvido muito quando eu vejo que não toca no rádio, eu acho que é justo. Vai ver que o que a gente está falando não interessa para ninguém. Agora, te dá licença um pouco, uma coisa rapidinha, voltando um pedacinho. Se vocês tivessem organização suficiente, você estava falando disso um pouco antes dessa resposta, quem é que vocês acham, entre as bandas novas, que seria legal para abrir um show do Paralamas? Pô, eu acho que tem muita coisa das que não estão conhecidas. Eu acho que a gente tem um filão, assim, acho que, sei lá, algumas coisas que a gente fez no nosso trabalho no decorrer desse tempo apontaram para direções que são hoje confirmadas pelo Skank, pelo Chico Science, pelo Mundo Livre, até um pouquinho nos Raimundos eu vejo
sabe, um certo desavergonhamento de assumir um puteiro em João Pessoa, ou sei lá o que, sabe, de falar desse tipo de coisa, cachorro na feira, coisas que a gente fazia assim, o que a gente faz. Então eu acho mas essas bandas já são bandas que já têm uma vida própria e tal. No Rio tem várias coisas legais. Recentemente no Metropolitan a gente convidou uma banda muito legal, que se chama Lorde Maracanã. Eu produzo demos. Eu não tenho capacidade de fazer isso um selo, não sei o quê. Mas eu sempre produzi vários discos de várias pessoas. E em casa, no meu estúdio, eu sempre estou trazendo gente para gravar, para fazer demos. Levo demos sabe, quando o Nelson Motta era da Warner, várias vezes eu fui encher o saco dele tinha um cara que eu achava que era a versão jovem do Orlando Silva, um amigo meu que é um grande poeta e canta, sei, não sei o quê. Eu queria, mas ninguém se interessou. Sabe o que você ouve em casa? Que tipo de música eu ouço em casa? Eu sou muito mau comprador de discos. Então eu venho basicamente recomprando. Mal comprador porque você compra pouco ou porque você seleciona mal, né? Eu compro pouco. Que ganha muito. Eu não tenho tanta paciência. As possibilidades são tantas que eu fico meio perdido e acabo tendo preguiça de entrar em loja de disco. Então o que eu tenho feito até hoje é recomprar os clássicos ou as coisas que mais me marcaram a vida em CD. Mas eu ouço esses que eu falei no começo, ouço muito música brasileira. Agora, os 2 discos que eu mais tenho ouvido ultimamente, que eu acho que são impressionantemente bons, são Clube da Esquina e Gerais. Esses discos não param, em casa não param de tocar. Você se ouve em casa? Você ouve o trabalho dos Paralamas? Eu ouço muito o Batumaré, eu tenho muito prazer de ouvir aquele disco, e ouço muito Os Grãos, que eu acho que é o disco mais legal que a gente já fez. O Herbert, você falou nós falamos aqui Caetano, Gil, das bandas novas, a contribuição para os mais velhos. Deveria estar aqui entrevistando você e teve um problema, não pôde vir, o Ali Salomão, que foi aqui seu parceiro e que você homenageia numa música. Você poderia falar um pouco sobre o Ali, que é uma figura tem uma trajetória peculiar a esse mundo da música? Figura. Podia falar. Bom, no caso da homenagem da música, ele me mandou, teve um dia que ele me ligou, por nada assim, e falou, pô, eu tô ouvindo muito o seu disco solo, e gostei muito, aí ficou com aquela, sabe, o Ali inflamado, né? Teve até um negócio no Caceta, na revista da Caceta Popular, onde está o Ali Salomão? Que era ele no meio de uma praça falando, e todo mundo correndo, se afastando, porque ele estava falando. E ele falou, e ele falou, vou te mandar o meu livro, O Armarinho de Miudezas. E ele me mandou o livro, eu estava indo para Buenos Aires para fazer umas versões em castelhano com Fido. E eu comecei a ler o livro no avião, e li o livro, devorei o livro entre Rio e Buenos Aires. E fiquei muito impressionado, porque eu me considero uma pessoa com uma mente bastante ordinária, no sentido de que a minha mente não é muito criativa, embora eu seja um ruminante que pega as coisas e vai burilando os detalhes. Mas eu acho que o Ali, assim como algumas outras pessoas muito inteligentes e que às vezes não conseguem ter a mesma consistência e por isso funciona bem a combinação, que acho que não é o caso do Ali, acho que ele é extremamente realizador. Mas ele tem a capacidade de circular, dar um 360 em torno dos objetos e ver as coisas de ângulos que pessoas como eu não veem. E então, quando uma pessoa como essa te dá um input desse, você começa a pensar em outras possibilidades sobre um monte de coisas. Eu fiquei realmente boquiaberto, acho que é um livro maravilhoso, sobre várias coisas a respeito das quais eu era bastante ignorante. E aí fiquei muito entusiasmado e na música o que eu falo é isso. Seguiu adiante deixando os pedaços como a poesia de Ali Salomão, porque é caco para tudo quanto é lado, mas são coisas que aparentemente são desconexas e é como um vitral, você se afasta e você vê o painel que ele está tentando traçar. É um pouco como letra de música também, porque às vezes você pode escrever uma música, eu quis dizer, você não quis me escutar, então não me peça, não me faça, com aquela coisa linear, e às vezes você pode fazer um caco, sabe, arremessar um monte de imagens diferentes, e com aquilo você forma uma imagem e você é capaz de descrever sentimentos ou sensações abstratas que levariam uma Bíblia para serem descritas de uma forma linear. Você compõe muito em cima do que você está vendo, daquele momento, das coisas que você está lendo, ou você compõe também
à margem disso e depois reaproveita? Você tem um sistema, você trabalha... Se eu não fosse taurino e obstinado, eu ia produzir um disco e nunca mais ia fazer nada, porque as ideias não me vêm com muita facilidade. Eu preciso me esforçar muito e ir até as ideias. Você então, começa pela música? Você pega um violão? Não, às você vezes, começa pela letra? Não tem. Às vezes uma frase boa, às vezes um acorde inusitado, começa um colorido ali e tal. Mas eu preciso muito de ler, e eu leio muito, ouvir música, determinado tipo de música. Fito Paz é uma coisa que eu ouço muito e me inspira muito. O disco novo do Nando é uma coisa que me motivou muito para começar a escrever. Algumas coisas assim, e cinema também. Em várias letras tem referências. O disco Bora Bora todo é meio cinematográfico. Bem, Herbert, nós vamos fazer um ligeiro intervalinho e voltamos aqui com Roda Viva, que hoje entrevista o Herbert Viana. Até daqui a pouco. Voltamos com Roda Viva, que hoje entrevista o cantor e compositor Herbert Viana, do Paralamas do Sucesso. Hoje nós não estamos recebendo perguntas porque esse programa foi gravado. Herbert, eu queria mudar um pouco o tom da nossa conversa até agora, para te perguntar o seguinte: você é filho de militar. Provavelmente você cresceu numa época em que os militares tinham uma presença muito forte no cenário político brasileiro. Hoje, o que você vê dos militares no jornal é uma coisa até quase que patética, porque o militar aparece no jornal para reclamar de salário, para reclamar das péssimas condições em que eles estão, etc. e tal. Como é que você vive isso? Como é que é isso na sua casa? Como é que essa transformação do ambiente militar chegou até você? Bom, o meu pai, né, ele é uma pessoa muito importante para mim, é uma referência muito grande na minha vida e é um ser humano espetacular, assim, um cara com um senso de justiça e uma capacidade de trabalho, de ajudar as outras pessoas impressionante. Eu até hoje só vi coisas, exemplos assim extraordinários de gente muito humilde, assim, que meu pai em várias ocasiões fez, às vezes muito em sacrifício próprio ou do tempo dele para a gente, para ajudar. Ele é uma pessoa extraordinária, eu tenho por ele assim, o maior amor do mundo e uma admiração crescente. Assim, a nossa relação não para de melhorar. Eu tenho a sorte de ter uma família muito legal. E ele é um aviador. Antes de ser um militar, ele é um piloto e um cara que tem, como eu tenho também no sangue, o amor pela aviação e o fascínio por um objeto voando. Assim. Um piloto muito bom e depois de muito tempo ainda, agora ele já não está mais na Força Aérea, mas no final ele escondido me levava, porque em aviões militares você não pode fazer isso, mas ele algumas vezes me levou para me ensinar a voar e ensinar a fazer acrobacia. E eu fiz o último voo dele, o último voo oficial, foi uma coisa muito emocional para a gente. Então eu sempre vi o meu pai como uma pessoa muito boa e um amante da aviação. Eu nunca consegui ver, até porque a gente morava em Brasília na época da Revolução, e teve a época da Revolução dos Sargentos, onde meu pai foram 2 oficiais presos só, porque Brasília começou a Revolução antes, eles tinham cortado as comunicações com o resto do Brasil. Eles começaram lá e no resto do Brasil eles cancelaram, então só aconteceu em Brasília, ele foi preso. Eu lembro dos tanques na rua, minha mãe desesperada e não sei o quê. Mas nunca chegou dentro de casa a imagem de um militar ou de uma pessoa que fosse participante de um regime ou de uma coisa como a que existiu no Brasil. Para mim, ele sempre foi um ser humano. Eu tenho assim, a mais absoluta certeza que os valores humanos do meu pai e o código moral dele são a prova. Você nasceu em João Pessoa, né? Mas hoje, por exemplo... Bom, eu falo demais, eu ia chegar lá. Hoje, o que eu vejo é que o que a gente tinha, sendo o meu pai um capitão da Força Aérea, hoje um capitão não tem. Então, a quantidade de pessoas intelectualmente preparadas que estão saindo ou que não estão mais optando por uma carreira como oficial
é muito grande. Então o nível vai caindo. Você vê por como são as bases aéreas, pelos aviões da Força Aérea hoje, por praticamente não ter mais combustível para voar, por um monte de coisa. Então o padrão do oficial, do militar, eu vejo assim, até onde eu tive convívio com a coisa, foi caindo. Então acho que não teria nem assim, a ameaça de um golpe militar no Brasil. Acho que hoje em dia não teria mais por falta de preparo. Eu não digo que os anteriores, não vou dizer que o Bournier fosse uma pessoa genial. Era, sei lá, sabe, a história já fez o juízo dele. Agora, não há dúvida que gente, até um cara como o Geisel, tirando qualquer valor, mas é um cara de uma preparação acadêmica inquestionável, né? Herbert, eu li uma declaração sua, é de 91 essa declaração, dizendo que a única coisa que te tirava do sério era a situação do Brasil. Eu queria saber exatamente ao que você estava se referindo e se ela vale hoje. Essa declaração? De 91. E é verdade isso? A situação do Brasil te tira do sério? Bom, eu sou um otimista. Hoje eu sou otimista porque quero acreditar que... Mas eu tenho muito medo, assim. Eu acho que eu moro no Rio e agora tenho um filho, então a minha perspectiva, que em 91 eu não tinha, a minha perspectiva mudou muito. Eu tenho muito medo. Eu vivo com medo. Todo dia que saio de casa, eu comecei a rezar muito de manhã agora, assim, pelo medo, assim, eu não peço nada. Eu tenho 2 braços, 2 pernas, sabe, minha carreira pode cair, pode acontecer tudo. Eu só não gostaria, porque eu acho que eu não tenho preparação para isso, de ver esse braço da violência que é tão evidente tocar as pessoas. Eu não gosto de ver, ponto final, mas não suportaria nem teria estrutura se tocasse as pessoas que me são mais queridas, assim. Então é isso que eu peço só. Eu sou apavorado com isso e em vários momentos eu já considerei seriamente a possibilidade de não morar mais no Brasil. O que te preocupa é a violência ou algo mais? Ou o que mais? A coisa que eu acho que hoje em dia, para quem mora no Rio, não tem espaço para nada mais. Agora porque é muito violento. Eu acho que um país, quando existe uma área dentro daquele país em que está claramente fora do controle do governo federal, isso caracteriza um estado de guerra civil e que alguma coisa precisa ser feita e nada é feito, porque, sabe, essas operações não está acontecendo nada. Está um recrudescimento incrível da violência e você não está protegido de nada. É incrível, incrível. É Líbano. Herbert, você vai muito à Argentina, o Brasil e a Argentina adotaram planos econômicos parecidos. Como é que você vê a situação de um e de outro diante dessas... Olha, a Argentina tem 7% de analfabetismo, né? É o país que mais lê na América do Sul. E são 33 milhões de habitantes, eu acho. Então, é óbvio que é muito mais fácil de controlar. Agora, o Buenos Aires é uma coisa, o resto da Argentina, o interior é outra coisa. E você tem uma sensação de atraso muito grande. Porque no Brasil a gente tem uma quantidade muito grande de cidades onde você tem essa sensação cosmopolita que você tem em Buenos Aires, né? Então eu acho que é muito mais fácil para eles manter ou controlar as coisas e Buenos Aires é uma excelente vitrine para isso. Então eu acho que eles têm mais estrutura nesse aspecto. Agora, eles não têm a capacidade de produção que o Brasil tem. Então, eu acho que a longo prazo, se o Brasil atacasse o problema da educação com seriedade, acho que a longo prazo não ia ter comparação. O Brasil ia muito mais longe. Mas eu acho que a sensação de segurança na Argentina, mesmo que o tempo inteiro eles estejam na borda do precipício, a sensação de segurança e a confiança das pessoas é maior. O que você acha do Menem? Eu acho ele horroroso. Eu acho ele horroroso. E dos políticos brasileiros? Você tem essa música nova aí, Lula? Luiz Inácio. Luiz Inácio, a Lula é uma letra quilométrica, eu falei a letra para o Nando. Não, eu acho que o Congresso brasileiro é uma palhaçada. A letra é quilométrica e teria mais para falar. Então isso também te tira do sério. Oi? Isso também te tira do sério, porque você fez uma letraça. Me inspira. Mas eu acho que enquanto você obrigar... na letra, não basicamente, mas num momento fala isso. Porque enquanto você trocar um pé de sapato por um voto num país como o Brasil, que tem uma taxa de analfabetismo tão grande, você nunca vai acreditar na seriedade daquelas pessoas que estão ali.
E todo mundo sabe da podridão que é. E eu morei em Brasília há muitos anos, sabe? Então eu sei, porque eu via os meus amigos de escola chegando de carro oficial na escola. E tudo que era feito com dinheiro das pessoas que pagam imposto. Então Brasília é uma ilha mesmo e está fora do alcance. Eu queria que o Congresso fosse na Cinelândia ou na Praça da República aqui, porque pelo menos com ovo e tomate as pessoas iam poder expressar aquilo que eles pensam, porque ninguém pode expressar nada, está fora, sabe? Chega ali e está protegido. É horroroso. O ovo e o tomate ia sair do mercado. Ia sair do mercado. Exatamente, por favor. Mário Covas ia ter um... Você é de João Pessoa, né? Que é Sou. paraibano. E só mais recentemente é que pelo menos as referências são mais diretas a esse tipo, a tua cultura nordestina, que é o Batumaré, né, o teu disco solo, e o Severino. Assim, você que chegou a crescer na Paraíba, você faz... Não, eu ia te dizer isso, é exatamente por causa disso, porque eu nasci lá por casualidade. O meu pai, sendo piloto da Força Aérea, ele estava sempre mudando, sendo transferido, e calhou dele viver os anos na Paraíba, onde nós três nascemos, nós somos 3 irmãos. Nascemos com 1 ano de intervalo, um para o outro. Hermano mais velho, Helder mais novo, eu no meio. Temos 1 ano de intervalo. E a gente foi para Brasília, eu cheguei em Brasília com 2 anos de idade, 2 anos e pouquinho. Mas eu tenho, a minha mãe é paraibana, meu pai é paraibano também. Foi uma coincidência muito grande da gente ter nascido lá. E a gente sempre ia de férias e tal, e eu tenho dentro de mim, pelo meu sangue, pela minha vivência lá, muito da cultura nordestina, e tenho admiração, eu sou absolutamente fanático por João Cabral de Melo Neto, e foi lendo fora do Brasil o Morte e Vida Severina que eu tive um negócio que me fez ficar 1 semana praticamente sem dormir, escrevendo, e desses textos eu extraí o que resultou como as letras do Batumaré. Acho que só o Caetano se dá o luxo, assim, às vezes, de resgatar pessoas que não são bem vistas assim, no meio musical. Tipo o Zé Ramalho, por exemplo, você gravou uma música dele que é até um libelo. Faz assim, declarações de amor ao Zé Ramalho, né? Não, mas eu acho porque marcou muito, para mim marcou muito os 2 primeiros discos dele, eu acho que são absolutamente fantásticos mesmo. Eu acho que ele é um grande músico. Eu adoro aquela música, acho uma música maravilhosa. Mas, fora da música, quem são os teus ídolos? Na literatura, no futebol, em tudo. Olha, eu vou te dizer, o maior ídolo, eu acho que como 300 milhões de pessoas em volta do mundo ou mais, o maior ídolo que eu tive na vida foi o Ayrton Senna. Maior. Eu compro tudo que sai, guardei todos os jornais, tenho tudo, porque um dia eu quero falar para o meu filho, olha, eu quero que você leia isso aqui para você saber quem foi o maior ídolo da vida do teu pai. Eu sou fanático, chorei como nunca, não sei o quê. Tenho todos os modelos de carro, tem tudo, assim, do que se refere à Senna. O que você admira no Senna? O que você admirava no Senna? O que você admirava nele? Eu não vou ser muito original no que eu vou falar. Eu acho que... Eu até escrevi uma coisa que está saindo na Folha, já saiu, um pouco como eu via, porque eu vi muito... Na época que meu filho nasceu, ele nasceu na Inglaterra, minha mulher é inglesa. Eu estava na Inglaterra e o Senna, ele era muito, muito mal visto por alguns setores da imprensa inglesa. Então saíam barbaridades que eram completamente o oposto do que a gente pensava dele. E de como a gente via, ou falando das mesmas coisas de um ponto de vista diferente. Então eu escrevia para Auto Esporte, querido Nigel Roebuck, você é um idiota, porque eu tomava as dores, porque eu achava que a compreensão do Senna do Brasil, ou o amor, ou a dedicação, ou a noção que ele tinha da alegria que ele podia proporcionar, ou a responsabilidade da qual ele se investia, era muito bacana, e um peso tremendo, assim. E muito mais, assim... Foram as coisas que apareceram depois da morte dele, a quantidade de trabalhos, de ajuda para as pessoas, mas a obstinação dele, sabe? Ser um brasileiro no exterior é difícil pra caramba. Você como ele, é um tipo de ídolo, viu, Herbert? Você como ele é um tipo de ídolo popular que é considerado, talvez os pais considerem um bom exemplo, porque você nunca foi pego no aeroporto com um pedaço, uma bagana de baseado, por exemplo. E você nunca botou fogo nas cortinas dos hotéis e tal. Isso é parte da sua natureza ou você nunca foi apanhado?
Você é um cara, eu sou isso, exatamente isso que eu sou aqui 24 horas por dia. Eu sou assim, eu não sei se... Incluindo quando está em turnê, assim, no quarto de hotel, só com aqueles amigos? Sim, não, sério. Quer dizer, as coisas que eu gosto são muito claras, assim. Por que o Cazuza te chamava de primeiro da turma? Por causa disso mesmo. Agora, coincidentemente, com ele, que no começo é um bom exemplo esse, porque no começo, eu acho que a gente projetava, ou eu projetava para ele essa imagem, e depois a gente foi se aproximando, e no final teve momentos de muita intensidade na relação da gente, assim. Eu uma vez ajudei a carregar ele para fora de um lugar numa época que ele não podia mais andar, assim. E essa música que está tocando no fundo, quase um segundo, que ele regravou, ele falava, essa música era para ter saído na minha cabeça e saiu na tua por acaso. Me chamava em casa para escutar os discos que ele estava fazendo. A gente teve uma amizade muito legal por um período, assim, no final da vida dele, relativamente curto, mas bastante intensa e muito, muito legal. Que era... Você era o primeiro da turma? Eu fui primeiro de tudo o tempo inteiro. Em Brasília, você morava perto ou longe do Renato Russo? Eu morava muito próximo. Era engraçado. Ele morava na 303 Sul, eu morava na 104 Sul. Muito próximos. Ele foi uma vez na minha casa, a gente se conheceu muito pouco. E o Renato era um cara muito tímido, muito retraído. E a gente tinha um amigo comum muito inteligente, que tinha o Renato quase como um escravo, assim, sabe? Eles tinham uma rádio fictícia onde o Renato era o repórter de campo. Gelson Jorge era o nome dele. Gelson, faz isso, Gelson! E o Renato fazendo as coisas pra lá e pra cá. Você estava naquela festa lá em Brasília, na famosa Roconha? Não, eu já não morava mais em Brasília. Quando essas bandas que vieram depois dos Paralamas, como bandas de Brasília, Legião, Capital, Plebe Rude, não sei o que. Quando essas bandas aconteceram, eu não morava mais lá e o meu contato com eles era através do irmão do Bi. Mas a gente ouvia, eu lembro a primeira vez que eu vi um cassete do Renato numa festa cantando Faroeste Caboclo, eu falei, é inacreditável que isso exista e que seja desconhecido. A gente levou a Legião para Iamã. Agora, Herbert, você acha que essa tua imagem de bom moço, no melhor sentido, interfere, por exemplo, quando... No pior sentido. Interfere na maneira como parte da crítica vê tua música? Quer dizer, existiria assim uma certa mistura, digamos, esse bom moço fazendo rock, não, alguma coisa soa falsa. Será que existe esse tipo de mistura, de confusão? Eu teria que achar que a crítica é muito pouco inteligente para que isso interferisse, mas... isso seria acreditar que o velho estereótipo do roqueiro ainda fosse uma coisa válida. E será que não pensam ainda assim? Bom, os que pensam acho que nem contam no catálogo. Pegando uma carona nessa tua pergunta, sem querer repisar um episódio que já foi comentado, você respondeu uma carta de um jornalista que fez uma crítica ao teu disco. Isso revelou uma intolerância que ultrapassou do limite do que era tolerável da sua parte. O que você pensa da crítica? Você chegou a dizer num show aqui em São Paulo que a crítica de música estava querendo acabar com o rock brasileiro, mas não conseguiria acabar numa espécie de desabafo e tal. Como é que... A coisa que me incomodava e pela qual eu já saí em defesa e sairia mais vezes... porque se consagrou um tipo... Existe uma estirpe de jornalistas que data da era tinhorônica, ou pré-escobárica, não sei, que celebra esse tipo de coisa, onde o cara precisa dizer... E eu já escrevi para os jornais, muitas vezes em defesa... Já escrevi por causa do Djavan. Já escrevi porque uma vez, para o cara falar mal do disco do Lulu, ele chamou o Lulu de cachorro. Isso, para mim, é uma coisa inadmissível. Isso realmente me deixa indignado. Então, eu não admito isso. Eu não admito que o cara, para falar mal do meu disco, diga que me chame de Madame Viana, ou diga que eu queira ser a Judy Garland deitada no... Sabe, a coisa extrapola o que eu acho que é aceitável, educado. E a coisa que eu mais prezo nas pessoas é educação e generosidade. E quando vem a público para fazer isso comigo, com as pessoas que eu gosto, eu não admito. Eu queria te perguntar o seguinte, você ainda tem em relação à crítica um otimismo? Você espera de que alguém tenha um ponto de vista sobre o seu trabalho que seja superior ao teu próprio?
Não, eu acho que aí seria arrogante, porque eu acho, obviamente acho, que o que eu faço tem um valor. Agora, se 90%, que não é até o caso, porque tem gente que escreveu até sobre os discos mais essa briga entre a música brasileira e a crítica não é uma espécie de covardia, porque a música brasileira é tão superior à crítica, e isso foi flagrante, vem sendo mostrado flagrantemente durante a história, quer dizer, eu não estou desmerecendo o trabalho dos críticos aqui, mas e eu trabalhei durante muito tempo como crítico de música, mas você tem uma dimensão da música, de atuação, de uma força na cultura brasileira, de um poder de influência tão grande, e a crítica aqui é quase um exercício de insuficiente, quer dizer, eu não acredito, sendo um homem de imprensa, uma pessoa que trabalha na imprensa, não acredito o poder que muitas vezes me parece que os artistas tomam esse poder de uma maneira muito mais forte do que ele realmente é, porque a música no Brasil é muito mais forte, e os melhores críticos de música que o Brasil já teve foram os próprios músicos. Eu acho que você tá absolutamente correto nisso, mas eu acho que dentro de um certo universo, a formação de opinião passa pela crítica, obviamente. E eu acho que tem pessoas... a venda de disco, essas coisas? Não, eu não acho que não. E acho que se você pegar os números de vendas dos jornais, isso representa muito pouco em termos proporcionais, né? Agora, eu duvido, ou eu não conheci até agora, uma pessoa que tenha esse tipo de tranquilidade ou de segurança interior para se ver atacado num jornal de uma forma covarde ou grosseira e isso não incomodar. Eu duvido, incomoda, bate, dói, sacou? Machuca mesmo. E eu não nego isso, eu não vou fingir que eu sou superior ao que eu sou, eu não tenho esse tipo de grandeza. Gostaria de ter. De ser completamente superior e ignorar e passar. Não, mas isso precisaria, primeiro, a óbvia grandeza da qual estou falando, e segundo, uma autoconfiança que eu não tenho. Eu não tenho confiança em mim para acreditar piamente na qualidade do meu trabalho ou que eu vá conseguir fazer. Tanto que pode pedir música para mim que eu vou rir e vou dizer, não sei, porque eu não tenho, se eu sentar para fazer uma música eu não consigo fazer. Às vezes me cai um raio na cabeça e eu consigo fazer alguma coisa, mas eu não produzo tanto assim, não tenho essa confiança em mim para desafiar quem quer que seja. Sabe? Fale mal que daqui a pouco você vai se ver. Eu poderia chegar na redação de um jornal com uma pilha de discos de ouro e de platino e dizer, olha, isso aqui é o que eu fiz até agora e o que é que você fez. Mas ainda assim, eu acho que isso não é eu até aprendi muito. Algumas coisas que o Giron falou eu achei extremamente pertinentes mesmo. E me ensinaram. E acho que isso poderia ser muito mais construtivo se fosse falado de outra forma. Você seria um bom crítico, Hermes? Não, seria péssimo. Porque você escreve bem. Mas eu gosto de croniquinhas, assim, né, de ilustrar. Eu acho que aquela do México, que eu falo até no branco, não sei o quê, acho que aquela... Eu tenho um prazer nisso. Gosto de escrever e faço isso regularmente. Como você lê jornal frequentemente? Leio. Eu leio... Uma manhã boa para mim começa com tempo para ler 4 jornais. Aí eu estou feliz. Deixa eu fazer uma pergunta sobre sua família. Como foi a sua recepção na família da sua mulher, ou seja, na família britânica e tão tradicional? Eu queria ampliar um pouco, como foi a recepção da banda inteira, da família britânica, já que o casamento foi lá. Já que o casamento foi lá. É verdade. Os pais da minha mulher são sensacionais também, ela vem de uma família muito legal. Eles são do campo, o pai dela é fazendeiro, são de uma família muito tradicional. E os ingleses, eles têm essa coisa extremamente tradicional, mas é tudo muito racional, né? Eles consideram todos os lados da questão antes do... Mas eu imagino no seu caso, tiveram que considerar vários lados. Vários lados. Pois é, eu imagino que se eu tivesse uma filha que desaparecesse para o Paquistão e voltasse dizendo, vou casar com um roqueiro paquistanês, eu ia pensar, eu ia falar, caramba, e agora? Eu ia ficar preocupado. Mas é que as moças inglesas que casaram com roqueiros ingleses, por exemplo, não foram tão mal sucedidas. Então... É verdade. Bom, teve uma que casou com o Sid Vicious, que foi um pouco mal. Aí deu um pouco de problema. Geralmente. Mas, enfim, eles foram extremamente receptivos e abertos, assim, foi muito legal. E levou um certo tempo, por exemplo, para a Lucy me ver tocando a primeira vez, levou 9 meses. Então,
desde que a gente se conheceu até o primeiro show. Então a gente teve um tempo fora daquele universo, né? E para eles também, quando eles vieram para o Brasil e viram pela primeira vez... Aliás, a primeira vez que eles viram foi no casamento, que a gente tinha uma bandinha tocando um ragtime lá, ou o que seja, e lá para as tantas eu e o João entramos e a gente tocou um monte de Sky e Clash e algumas músicas dos Paralamas e tal, e o negócio explodiu de uma maneira, ninguém acreditava que a gente era realmente músico. E eu tenho um cunhado, essa foi uma boa história no final, um cunhado que é advogado e que não é exatamente feliz por ser advogado, e ele se empolgou, bebeu demais e subiu no palco e começou a dar cambalhota. Aí o meu sogro no final falou, tudo bem, Herbert, agora todo mundo acredita que você é músico, mas ninguém mais acredita que Patrick é advogado. Mas eles foram sensacionais, e hoje em dia eles adoram. E, curiosamente, depois do casamento, algumas coisas começaram a atrair a gente para a Inglaterra. A turnê com Brian May, a gente fez 12 shows na Grã-Bretanha com ele, né? Foram 15 no total na turnê, 2 na Holanda, 1 em Paris e 12 na Grã-Bretanha. E então eles viram em vários lugares, viram os 2 concertos de Londres, todo o meu sogro com bandeira do Brasil no ombro, sabe? Então, e depois teve a gravação, a gente passou 3 meses na Inglaterra, agora a gente tocou no Marquis. Então, assim, pequenas informações começaram a chegar a eles de que era uma coisa legal. E seu filho já está tocando bateria? Não? Quem? O seu? O meu, Luca? Não, o Luca, ele gosta de enforcar gato. Nós falamos aqui de várias gerações, você falou da família, está casado, tem filho, etc. E tal. Como é o envelhecimento para você? Nós vimos aí em vários clipes que você tinha mais cabelo e tal, essa coisa toda. Hoje eu me preocupei, foi um amigo meu, Teddy, do Nenhum de Nós, ele falou, eu falei, não, é uma entrevista, então vamos completamente não persona, vamos... Aí ele falou, tem uma câmera terrível que vem lá de cima rodando na direção da sua careca. Aí eu falei, então, reformulação dos planos. Aí depois eu lembrei de você sempre elegante, aí eu falei, não, então vamos... Mas você tá mais elegante no palco também. Teve uma, não sei se foi a Lucy, uma inglesa, você tá casado com ela, mas você tá mais elegante. Mas isso eu imagino que é uma questão, eu acho, para um roqueiro, quer dizer, como envelhecer decentemente. Mas eu acho que a história do rock é uma história ainda em movimento. Os cânones não estão tão estabelecidos como... Isso o Sting falou uma vez para mim, quando eu vim no lançamento da Anistia. Eu tive uma oportunidade raríssima de ficar numa sala pequena, no Hilton, com Sting e Peter Gabriel conversando. E eles estavam indo para a Argentina e eles estavam muito curiosos. E eu fiquei falando, fala que você gosta de Fito Paz, que você vai ver. Enfim, e ele falou esse negócio que quando Elvis estava fazendo as coisas, a história estava sendo escrita naquele momento. E hoje tem alguns erros clássicos ou acertos clássicos ou cânones que estão sendo quebrados, assim, ou reformulados, né? E um deles, eu acho que os Rolling Stones são o exemplo mais maravilhoso. Eu vi o Keith Richards no Beacon Theatre em Nova York. Não existe mais roqueiro velho no mundo. Não existe. E olha que ele não é uma pessoa da vida mais regrada. De forma nenhuma. O André Midani tem uma frase maravilhosa, você citou o André antes, ele falou para mim recentemente, ele foi no show dos Stones e falou, os Rolling Stones são a prova viva de que você pode ser... quais eram as palavras? Que você pode ser... você pode ter raiva, ser profissional e ser magro aos 50 anos. Maravilhoso isso. Então eu acho que nesse aspecto profissional, não tenho problema. Eu acho que qualquer pessoa que produza boa música vai. No aspecto pessoal, eu acho que qualquer pessoa que comece a sentir... eu vou fazer 34 anos agora. E não sinto, em nenhum momento, uns sinais de decadência física que me impeçam de fazer bem o que eu faço. Então, não tenho problema. E espero, como dizem os ingleses, age gracefully. Envelhecer com acho bacana cabelo branco, acho bacana careca, acho bacana continuar magro, acho bacana, sabe, ser deferente ao tempo. Eu acho isso, acho bonito ser velho, acho bonito um casal de velhos. Acho sensacional. Tá virando um britânico. Eu queria falar um lance de trabalho de novo, porque você me falou ainda agora que você fez a trilha do primeiro filme da Sandra Kogut. Então, assim, você não é tão
tão péssimo trabalhador para os outros, assim como você ainda agora mesmo falou de você mesmo. Eu queria que você contasse desse trabalho aí. Olha, aconteceu uma coisa legal há 2 anos atrás. Um cara que chama Ennio Torresan, que trabalha para o Spielberg, é um brasileiro, trabalhava num estúdio em Londres, agora ele está no estúdio de Los Angeles. Inclusive tem um filme, um desenho novo de animação do Spielberg, que é uma história de dinossauros, que é We're Back. Ele é um dos animadores desse filme. Ele fez um filme de 10 minutos que chama El Macho. E ele me convidou para fazer a trilha sonora. Não tinha uma palavra no filme, era só o desenho e a música. Então era uma responsabilidade muito grande de dar as nuances do negócio. E eu fiz, achei que era legal, mas ganhei um quiquito em Gramado por causa disso, inesperadamente. E aí ele veio um dia, eu nem sabia, ele veio um dia no Canecão, olha aqui o teu quiquito. Eu falei, que diabo é isso? E aí ele me convidou porque ele tinha escutado o Batumaré e tinha gostado muito. Sabia que tinha sido feito em casa. Citou também o anúncio da W, que também foi feito em casa. E aí a Sandra me convidou para fazer. Eu já conhecia a Sandra há muito tempo. Ela esse clipe do Alagados, da Novidade, ela foi co-diretora. E ela também estava ouvindo muito Batumaré, gostou e me chamou. E aí é um filme, é o primeiro filme dela, e ela é um dos elementos de ponta dessa linguagem de vídeo no Brasil hoje, talvez o nome mais bem projetado no mundo, né? Bancada pelos franceses, aquele projeto do Parabolic People foi uma coisa sensacional e rodou o mundo inteiro e tal. Então, quando ela falou, vou fazer o meu primeiro filme, eu falei, pô, isso é uma coisa que eu acho que vai ser legal e eu gostaria realmente de participar. E é um filme que chama Lá, com a Regina Casé no papel principal, se passa nos subúrbios do Rio, falando de uma pessoa que se chama Raimunda e que agora está morando na Zona Sul e trocou o nome para Betsy, e que vive ligando para ela no orelhão e dizendo, pô, você tem que vir para cá. Ela vive falando para ela, pô, lá é muito melhor, lá não sei o que, lá não sei o que lá. Então, como é tudo sobre um lugar remoto, eu fiz todas as músicas ou em castelhano ou em inglês. E algumas músicas instrumentais também. Fiquei tão empolgado, comecei a ouvir no carro e comecei a gostar e mostrei para uns amigos, o pessoal gostou. Eu sei que comercialmente não tem nenhuma possibilidade, mas eu gostaria de lançar, porque para mim deu prazer fazer, me dá prazer escutar, então eu vou tentar lançar em disco. Herbert, você concorda com a tese de que o eixo da pop música hoje no Brasil está no Nordeste? Chico Sainz não, eu discordo que o Brasil tenha eixo. Porque acho que qualquer lugar onde o nego for dar um pouco de atenção e onde as pessoas locais tiverem um mínimo de acesso à tecnologia, vai sair coisa boa. Porque tem tanta coisa legal no Brasil, a gente viaja e fica louco, a gente fala, pô, precisamos usar mais. Hoje em dia, o raga, esse tipo de reggae moderno, que é basicamente que é a música que incendeia qualquer pista no mundo hoje, é uma coisa que existe com outro nome no Brasil há muito tempo. Um baião, né? Exatamente. Então, tem milhares de outras formas musicais ainda no Brasil para serem exploradas. Então, eu não acho eu acho que o foco está no Nordeste hoje, tá? Botaram um spotlight lá, como teve na Bahia há pouco tempo, mas se em algum momento no Mato Grosso, sabe, de qualquer lugar vai sair música Vocês boa, tocaram no marco, tem a ver com isso, que é o seguinte, e você disse, acho que foi na MTV, que você acha que não há a possibilidade, é só uma curtição, porque não há a menor possibilidade de vocês emplacarem no mercado de língua inglesa, por exemplo. Uhum. Por que você vê isso? Aquilo era só um diletantismo, tocar no... Olha, eu realmente não acho. Eu acho que esse tipo de mercado, eu também falei isso no MTV, ele pode ver os Paralamas como uma coisa exótica, e as coisas exóticas elas têm... Por exemplo, o Yusunadu no começo não era meio exótico também, não é uma coisa que... mas ele grava em inglês com a Nene Cherry. Mas eu acho que eu tenho a impressão, esse pessoal, na verdade, eles usam palavras da língua de origem, os africanos, e eles fazem música em inglês. Mas o Yusunadu, essa é uma canção, mas não tem antes um exemplo que seja consistente de um sucesso na parada normal de uma coisa exótica. Tanto que o reggae é uma forma de música normalmente cantada em inglês, e a primeira canção de reggae a chegar ao primeiro lugar na Inglaterra foi Don't Turn Around, do Aswad, que foi em 1988.
Bob Marley nunca teve uma música que chegasse ao primeiro lugar. Então, o exotismo é um problema. E eu não acho que o que a gente faz é exótico, nem acho que a cultura que a gente representa, entre aspas, seja exótica. Então, não vejo possibilidades, é divertido ir lá, não sei o quê, mas não vale a perda de tempo, porque acho que não vai muito adiante. E acho que aqui a gente não toca. Lá a gente vai e toca os brasileiros saudosos. Agora no Japão, eu imagino que vai ser assim também. Agora, os brasileiros saudosos vão lá, cantam, ficam alegres, tomam sua cerveja e vão para casa. Agora, na Argentina, já houve casos da gente fazer concerto para 90 mil pessoas. 90 mil argentinos em La Plata, capital da província de Buenos Aires. E isso é realmente uma conquista. Vocês cantam em português? A gente vai misturando. Na hora eu tenho preguiça de cantar tudo em castelhano. E as pessoas que conheciam os Paralamas antes falam, eu gosto muito mais em português. Algumas músicas ficaram horrorosas em castelhano, outras ficaram melhores do que elas eram originalmente. O caso da Lanterna dos Afogados em castelhano ficou muito bonito o som das palavras. Eu conheci uma pessoa de Barcelona que dizia, puxa, ele vai cantar em espanhol, mas vai cantar no espanhol da Argentina. Mas essa é uma reclamação. Mas é curioso, por exemplo, em Buenos Aires, o fascínio pelo português do Brasil, a expressão tudo bem é uma expressão que eles são fascinados por isso. É verdade. Mas nesse universo a gente era conhecido antes e era cultuado. Como os Titãs são conhecidos, como a Legião é conhecida. Num universo pequeno, antes já existia em português. Agora só passou a vender e a gente só passou a tocar em lugares grandes depois que veio. Traduzindo até o nome. Exatamente. Vem cá, você se sente com domínio suficiente e confortável para compor em castelhano atualmente? Eu estou começando, sim. Para falar, sim, hoje em dia eu consigo falar tudo que eu queira. E eu tenho facilidade, modéstia à parte, facilidade para a língua, porque eu gosto muito. Admiro as pessoas que vêm no Brasil e fazem um esforço para se comunicar bem e falar o idioma local e tal. Falo bem castelhano e estou começando a compor, mas ainda não é o suficiente. Em inglês, por exemplo, também eu vivo perfeitamente bem na Inglaterra sem problemas com língua, mas poesia, eu adoro W.B. Yeats, por exemplo, mas tem muita coisa que passa longe, que eu não consigo. Lucy... Diz uma coisa, o fato de vocês terem estourado na Argentina, enfim, de ter essa carreira aí pela América Latina, de alguma maneira isso influencia a música de vocês, tá certo? Porque vocês compõem pensando também nesse mercado, de alguma maneira. Uma vez a gente conversando, você me disse até de um comentário de alguém, de uma gravadora, sobre a necessidade de que alguns discos, alguns arranjos, fossem para o mercado latino de uma maneira diferente do que viriam para o Brasil. É verdade. Com mais, enfim, com uns backs, enfim, uma coisa desse tipo. Latinidade. Como é que é essa... Como é que você transita aí nessa dobradinha América Latina e Brasil dentro da composição? É um pouco complicado, assim, não só na composição, porque eu tento, e esse é um esforço que você tem que fazer, eu acho, para não deixar essa coisa tocar o cerne da questão, que é a criação em si, né? Você criou, tem que ser uma criação genuína, uma emoção, ou um sentimento, ou um pensamento, um ponto de vista verdadeiro. Você faz, você gosta daquilo, ok, agora como é que a gente vai usar isso? E aí você começa a transitar nesse negócio. E eu gostaria de ter não só isso unificado, como ter também o trabalho da gente unificado, porque a gente está trabalhando, sei lá, na Colômbia, uma compilação de 3 anos atrás. É um produto que está chegando. No México, exatamente. No México está 12 Margaritas, agora o México afundou, não está mais nada, mas estava. E na Argentina eles estão na expectativa do disco que vai sair aqui agora no Brasil. Então, às vezes, a gente vai para um lugar para fazer um programa de televisão e a gente chega lá, aí os caras, muito bem, agora a nova, Alagados! Aí a gente... Sabe, voltamos 3 anos. E aí você vai e canta Alagados. O preço dos ingressos, por exemplo, Brasil, Argentina e Chile, é o mesmo? O preço do ingresso do show dos Paralamas? Não, na Argentina, dependendo do lugar, é mais caro. Porque tudo na Argentina é bem mais... Agora o Brasil está chegando próximo, né? No Chile não, é mais barato. No Chile a economia é um pouco mais... regula um pouco mais com a economia mundial, né? A Argentina está ficando um pouco como Tóquio em termos
de preço. É bastante, cara. Os argentinos falam Paralamas do sucesso? Los Paralamas. Los Paralamas. Eles chamam Los Guardabarros del Éxito assim, de brincadeira, né? Mas tem, porque cada lugar tem uma palavra para o objeto paralama. Tem guarda-barros, tapa-barros e no México tem uma palavra que eu acho maravilhosa, salpicadeira. Aí eu falei, a gente devia mudar o nome para Los Hermanos Salpicadeira. Isso seria bacana. O Herbert, você tem visto um jogo de futebol, não? Eu vejo muito futebol. O que você está achando aí dos novos jogadores do Brasil? Pô, eu acho que tá bacana. Eu acho que o Brasil, depois da... Dos jogadores novos, Giovani. Vale puxar. O Bentinho do São Paulo, maravilhoso Giovani jogador. do Santos. O Amoroso do Guarani é extraordinário. Sávio é um cracaço. Tem um jogador novo que quase acabou com a vida do Flamengo, Humberto do Volta Redonda. Muito bom jogador que o Flamengo talvez contrate. Tem muita gente muito... O futebol paulista é uma potência hoje, né? Mas o Rio tem dado uma melhorada. O Botafogo tem bons jogadores também. Acho que vai bem. Acho que a gente não tem muito o que se preocupar, não. E o Romário, como é que você tem? Morador do Rio de Janeiro que você é, como você convive com a figura do Romário? Cara, eu não sei. Como é que você viu? Eu li uma entrevista do Romário na Playboy que me deixou muito comovido, assim, com a infância do cara. E lendo aquilo eu falei, tá explicado tudo, sabe? E acho que é muito difícil ser Romário e ser um ídolo daquele calibre no Brasil. O Brasil lida muito mal com pessoas que vêm muito de baixo e se fazem, né? E eu acho que é muito difícil. Senna era um príncipe, sacou? Nasceu na classe abastada de São Paulo e não sei o que. O Romário nasceu na favela do Jacarezinho, meu. E é muito difícil. E não ficou humilde, né? Tem esse lado também. Se dá bem permanecer humilde, aí tudo bem, não tem problema nenhum, é bem aceito. Mas às vezes a arrogância, simples, nesse nível de tanta pancada que o cara leva, às vezes a arrogância é a única defesa que o cara tem. Mas o brasileiro não aceita em geral, né? O sujeito humilde que se dá bem. Então, mas bate tanto que o cara acaba se tornando arrogante. Mas se o país não deu para esse cara a educação, se o país não deu para esse cara o mínimo, não dava um pão com mortadela no dia que ele ia treinar com o irmão dele. E o cara deu tetra para o Brasil. O pai dele não tinha dinheiro, os dois treinavam no Vasco, o pai dava dinheiro para o ônibus, só tinha dinheiro para o ônibus, um pão com mortadela e uma Coca-Cola, então só podia ir um. Se tinha jogo importante, tinham que ir os dois iam de ônibus, mas não podiam comer um pão com mortadela e uma Coca-Cola. Ele falou isso na entrevista. Alguém que está lendo isso aqui sabe o que é entrar numa padaria, olhar um sonho ou uma mortadela e não poder comer? Mas a entrevista é esse cara deu tetra para o Brasil. O que é que o Brasil deu? O que é que o Brasil dá para os milhares de Romários que existem? Não dá nada. É um país muito cruel esse. As pessoas morrem no Brasil. O preço da vida no Brasil é muito baixo. As pessoas morrem o tempo inteiro de formas absurdas, sabe? O irmão da Paula Toller morreu agora num acidente absurdo, que a quantidade de causas que levam a um acidente daquele leva à estrutura do país, sabe? O Brasil não tem ferrovia. O Brasil, na época que tentou se instalar, as bitolas eram diferentes nos estados. O único transporte de carga é por caminhão, que é um transporte burro, gasta muito. Os caras ganham pouco, são obrigados a trabalhar muito, tomam um rebite para ficar acordado no volante. Dorme, bate, não sei o quê, o cara estaciona do lado errado, vem um outro em alta velocidade e atropela as pessoas que estão fora do ônibus. E quando você desestrutura um acidente como esse, você vai ver um monte de coisas que poderiam ser evitadas. Então, o Brasil não dá nada para milhões de Romários. Romário vai lá e dá o tetra e chora, sacou? Então... valeu, Romário. Sou Romário até morrer. Na Argentina você acompanha o futebol? Não torce para algum time, vê jogos e não, tal? Eu sou cortejado por vários. Porque eles cantam muito as músicas. A torcida argentina é lindíssimo. É lindíssimo, cantam muito. Tem uma música do Fito que é linda, que diz, e dale alegria, alegria, mi coração. Cantavam muito uma versão de Alagados nos estádios de futebol também. É muito bacana. Todas as torcidas? Todas as torcidas. Então, a primeira coisa, um músico amigo meu me deu uma camisa do Boca. Aí eu fui numa estação de rádio, me deram uma camisa do Newell's Old Boys. aí não sei o que, me chamaram para assistir um jogo do River. Então, ficou... assim... Só que no Rio você é Flamengo e em Buenos Aires também. Exatamente. Esse que é o Flamengo. Comigo não tem essa de ter... Eu sou Flamengo... Até na Argentina. Até no Polo Norte. Bom, Herbert, nós... Estamos chegando ao final do programa
Antes eu gostaria, nós já falamos de toda a sua família praticamente, e eu gostaria de perguntar para você sobre uma pessoa que eu gosto muito, que é o seu irmão, o Emano, que é um intelectual que eu admiro muito, e um interneteiro. E como é a sua relação com ele? O que é que você vê o Emano? Porque eu já vi muito Emano falando de você em público, você falando... A minha relação com o Emano não é via internet, porque o Emano está sempre vários passos à minha frente. E eu comprei agora em Nova York para mim 2 livros, que são de uma série sensacional. O Guia para o Idiota, no internet e em CD-ROM. Aí eu estou lendo para ver se eu consigo falar um pouco com ele, que ele é bastante ocupado, e os horários dele, eu acordo cedo por causa do Lucas. Mas ele é um irmão extraordinário. O Hermano, das pessoas que eu nunca tive a sensação tão clara da inteligência diante de uma pessoa como eu tenho diante do Hermano. Ele é uma pessoa extremamente inteligente e com uma capacidade incrível de buscar informações nas áreas mais estranhas e aparentemente desconectadas e juntar em teorias interessantes. Ele é uma potência mesmo. Eu admiro muito ele, amo muito ele como irmão. E ele por eu ser naturalmente taurino, lento, não vou atrás das novidades do jeito que o Hermano vai. Ele me alimenta muito, assim como o Bi também. O Bi é muito parecido nesse aspecto com o Hermano, nessa busca do novo. Ele sempre está me mandando, ele é muito didático comigo, sabe? Escuta isso, sabe? Olha, isso aqui, não sei o quê. Há muito tempo atrás, Araqueto, Chico Science, tudo isso há muito tempo. Todas as coisas que acontecem no Brasil, o Hermano já me falou há muito tempo. E um exemplo cristalino desse negócio é que hoje a rádio do Rio de Janeiro é completamente dominada pelo funk. E existem todos os tipos de discussão de como o funk pode fazer parte da sociedade carioca de uma forma pacífica. Tem revista de funk, o Marlboro, que é o cérebro do mundo funk, agora tem 4 estúdios digitais que funcionam 24 horas por dia. A produção é muito grande, a quantidade de coisa é muito grande. E o Hermano, há muitos anos atrás, detectou esse mundo, escreveu um livro, e quando a coisa estourou, na época dos arrastões e tal, a gente via o chefe de polícia, o prefeito do Rio, com o livro do Hermano na mão. Ah, não, eu vou ler aqui, depois, sabe? Hermano ele é tudo isso que você falou. Herbert, eu queria te agradecer muito, eu acho que foi um Roda Viva delicioso de fazer. Eu queria agradecer a sua atenção e lembrar que o Roda Viva volta na próxima semana, na segunda-feira, às 10h30 da noite. Até lá, uma boa noite para todos e uma boa semana. Vital andava a pé e achava que eu sempre estava mal. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. Ei, ei, conselho de seu pai, motocicleta é perigoso, Vital. É duro te negar, filho, mas isso dói bem mais em mim. Mas Vital comprou a moto e passou a se sentir total, Vital e sua moto, mas queriam feliz. Corria e viajava, era sensacional. A vida em 2 rodas era tudo que ele sempre quis. Vital passou a se sentir total.